Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Eu vou falar sobre um assunto que vira e mexe a gente traz aqui para o canal, que é bastante importante, que é essa parte de se tornar um microempreendedor na mineração, criando sua consultoria. A gente sabe como é que isso é difícil, vamos contar aqui para frente. Já trouxemos outros profissionais, mas eu trouxe aqui hoje os profissionais aqui da região Nordeste, que é uma das empresas líderes aqui, da Bolux Engenharia, o José Edson Bezerra. Edson, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração. Obrigado, Johnny. É uma satisfação imensa em participar desse podcast. Haja vista a penetração bastante grande que possui o canal dos nossos mineradores, e eu me sinto muito gratificado em ter essa belíssima oportunidade de conversar um pouco e a gente trocar muitas ideias interessantes para que os nossos colegas mineradores possam desfrutar dos conhecimentos, um pouco que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Assim, falando um pouquinho, eu tenho uma empresa, de microempresa, que trabalha no ramo de serviço de engenharia e também no fornecimento de equipamentos de mineração. Nós somos representantes aqui, a Bolux Engenharia, há 22 anos, da Sandvik Mining Construction. É uma empresa multinacional e a gente tem participado com eles ao longo desses anos, não só fornecendo equipamentos e projetos, mas também entendendo a dificuldade que as empresas possuem aqui para minerar aqui no Brasil. Bacana, muito bem. E, pessoal, vou chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Beleza, agradecer os patrocinadores aqui do canal, tá? E, pessoal, o assunto aqui que nós vamos trazer nesse podcast, tá? A gente vai falar sobre empreendedorismo, microempreendedorismo no setor mineral brasileiro. Então, fica até o final, que a gente vai trazer vários insights bacanas aqui para vocês, tá? Mas, já começando aqui com uma pergunta, Edson. Quais são, assim, na sua visão, né, os principais desafios enfrentados pelos microempreendedores aí no setor mineral? Johnny, um dos fatores primordiais que o minerador pequeno e até o grande enfrenta é a questão do licenciamento ambiental. No Brasil, apesar de ter uma legislação específica, porém, cada estado, cada prefeitura que é conveniada, ela coloca em prática um certo tipo de exigência que faz com que o pequeno, médio e grande minerador ele tenha dificuldade em obter as licenças adequadas para executar o seu trabalho. E um dos grandes mais difíceis e importantes dificuldades que se tem para o microempreendedorismo é a questão do acesso ao capital. Hoje, programas que o governo vem fazendo, já existe até um projeto de lei para que possa atender especificamente ao minerador pequeno, esse ainda não saiu do papel. Nós só temos hoje o PRONAMP, que é um programa voltado para as microempresas gerais, mas as exigências são tantas que o pequeno empreendedor raramente consegue obter acesso a esse aporte de capital. Outra coisa que eu também faço questão de frisar é que às vezes que o minerador consegue colocar numa determinada cidade é a relação com a comunidade. A comunidade ao seu redor ela não tem o conhecimento do que é o procedimento mineral. E muitas vezes tem determinadas pessoas que possuem terrenos em volta, não querem ceder determinadas partes para que o processo mineral se prossiga, e isso dificulta o acesso, fazendo com que haja uma inflação de valores, muita gente querendo vender os terrenos, e o empreendedor se vê acuado. Então você tem realmente, às vezes, dificuldade muito grande
em relação à comunidade. Outra questão também que eu faço questão de citar é a questão dos desafios técnicos. Você hoje, exemplarmente, para colocar, vamos supor, uma pequena pedreira, uma extração de areia, é necessário muitas vezes a compra de equipamentos, é necessário também você saber entender a questão relativa ao processo de jazida. Quanto que tem a jazida, vida útil, tudo. E isso custa caro para fazer análise. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente que trabalha em consultoria, tem projetos que a gente levou 5, 6, 8, 10 anos para ver o projeto em resultado e depois aquele projeto não vai em frente. Eu tenho um projeto aqui em Petrolina que durou 10 anos. Eu tinha até os cabelos pretinhos, né? Eu já estou curtinho. Né? Esse desafio também, Johnny, é questão também da parte geológica, né? A geologia é muito importante nesse aspecto, porque ela contribui para o realmente dimensionamento, bem como com as análises químicas e físicas. Então, mesmo sendo um pequeno empreendimento, é necessário que o minerador possua esses dados em mãos para ele projetar como ele vai trabalhar. Então, esse desafio é muito grande. Né? E ainda tem mais 2 pontos que eu queria. O seguinte, um é a concorrência com grandes empresas. Muitas vezes o pequeno minerador junta 2, 3 locais para produzir, por exemplo, brita para construção civil. Então, chega uma construtora grande, traz um equipamento de fora, ao invés de fazer a obra, ela vai e pega o mercado todo do minerador, e isso faz a dificuldade. E a questão para aqueles que trabalham com commodities, é pior ainda que são sujeitos ao mercado externo. Né? Então, assim, em linhas gerais, seriam os principais. Claro que existem outros, mas esses seriam os principais que eu gostaria de citar. Né? Não, realmente, você falou coisas bem, bem pertinentes, né? Essa questão, principalmente o que você falou, uma questão de projeto, né? Time de projeto. Também, às vezes, demora bastante fazendo até mesmo planejamento, e quando vai executar, se depara com a dificuldade. Acho que das principais, como você falou, além de legislação, a financeira, né? Eu lembro aqui, eu sempre gosto de lembrar em exemplos, como a nossa empresa trabalha mais com agregados, que a gente sempre diz o seguinte, quando a gente conhece ou tem um primeiro contato com alguém que está querendo entrar na mineração. A gente diz assim, nós iremos realizar o seu sonho, mas você continue sonhando. Por quê? Porque o tempo... Nós temos aqui, não só eu, mas toda a equipe, eu acho que nós temos uma equipe de técnicos muito boas aqui em Pernambuco, aqui no Ceará, na Bahia, que tem condições de fazer qualquer projeto, pequeno, médio e grande. O problema são esses que a gente está dizendo aí. O empreendedor hoje, vamos supor que ele pegue 1 milhão do bolso. Se ele não tiver caixa, vai demorar 4, 5 anos para o empreendimento dele iniciar. E não existe um programa do governo que incentive. O que é que o Pronamp faz? Eu sei que a gente trabalha aqui com o Pronamp. O Pronamp só empresta a empresa que tem, no mínimo, 3 anos de atividade, onde os sócios, todos eles estão em condição regular, a empresa toda legalizada certinha, e que possui a perspectiva de retorno. Então, você vai trabalhar dentro de um determinado setor mineral, onde o analista lá do banco, quer seja Caixa Econômica, o Banco do Brasil, vai analisar, ele é frio calculista em ver números, ele não entende aquilo ali, que a mineração ela é essencial para a população, mas só o retorno demora muito. Então, isso é a dificuldade que a gente tem. Exatamente. E já pegando um gancho, né? Que você já falou um pouco da ANM. Como é que você acredita que essas regulamentações atuais do Brasil impactam os primeiros negócios, esses pequenos negócios, né, do setor de mineração? Impacto em cheio, pelo seguinte, veja só. Primeiro, um que eu citei agora, que seria o incentivo ao pequeno e médio empresário. Eu já coloquei aqui como uma das dificuldades, impactou. Você só para executar, planejar e chegar ao passo final de execução, você precisa ter um capital, porque você não vai conseguir com facilidade. Né? Depois, é a questão do tipo de minério que você vai ter em relação à representatividade na sociedade. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque existe, e nós não queremos dar nome por questão de ética,
em determinados minerais, um lobby muito grande de algumas empresas grandes e de grandes repercussões e de quanto poderio econômico. Então, para essas empresas não interessa nem que o pequeno nem o médio estejam por perto. Há um certo canibalismo em alguns nichos de mercado. E isso, a regulamentação, ela não é clara. Ela não deixa margem para proteger o pequeno minerador. E olha, tem um número interessante, o minerador pequeno no Brasil representa mais de 80% de todos aqueles que tem no Brasil. Então, todo mundo quando fala em mineração, fala em Vale do Rio Doce, hoje só Vale, fala em CSN, está comprando aqui todas as indústrias de calcário aqui na região do cemitério. Mas e o pequeno, que emprega 6, 8, 10 pessoas, que precisa do emprego, que precisa de se locomover, que precisa trabalhar, criar os filhos? A soma todo esse pessoal, juntando no Brasil inteiro esses pequenos microempreendedores, é muito maior do que um gigante desse. E muito mais importante, não importa uma empresa que emprega 100 mil pessoas, se você pegar os microempreendedores no Brasil, os individuais, vai dar muito mais do que isso. Então, é isso também importante. Então, o setor ele não é muito representado, não existe um sindicato forte, não existe dentro da nossa sociedade um olhar significativo para o pequeno empreendedor individual, principalmente de mineração. Outra coisa é o seguinte, as regulações ambientais, elas são para o pequeno, médio e grande. Então, tanto faz uma empresa de grande porte fazer um trabalho gigantesco, mesmo naquele coisinho pequenininho que você tem ali de 50 hectares, você também é obrigado a atender à mesma legislação. Não há diferença. Então, importa isso também em custos, né? E uma coisa que eu acho que falta para o pequeno empreendedor é o apoio governamental na criação de cooperativas. Nós não temos aqui no Brasil cooperativas fortes. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalhei muito ali em Mato Grosso, via o processo do agro, que é um outro mercado. As cooperativas são atuantes. Elas fazem tudo dividido. É um empreendedor que coleta água e distribui. É um outro associado que busca crédito no mercado em nome de todos. É um terceiro que compra os insumos e armazena em nome de todos. Outro que distribui, pega 2, 3 caminhãozinhos que trabalha um dia de manhã para um, no outro dia para outro, faz um rodízio e atende. Nós não temos cooperativas, muito poucas. E as poucas que tem é todo mundo brigando. Então, isso não contribui para o desenvolvimento, né? Eu acho e acredito o seguinte, que o governo, que é o principal fomentador disso aí, poderia dar um passo, mas também o que a gente nota é o seguinte, é que na Câmara e no Senado, não tem uma representatividade que busque no setor mineral trabalhar em prol de uma legislação que forneça o subsídio necessário para as nossas pequenas empresas. Realmente, você falou muito bem essa questão, tá? Aí, pegando já também pegando o que você falou, e lhe pergunto então, né? Você até falou um pouco no início essa questão do empréstimo. Mas então, como o microempreendedor pode competir com grandes empresas de mineração, na sua visão? Uma coisa que a gente nota é o seguinte, eu preciso de criatividade, né? Se tiver mesmo condições de pegar um incentivo fiscal, que não é possível, mas assim, um empreendimento de apoio e programa de apoio que seja do governo, por exemplo, o Pronamp, que o empreendedor ele tenha o máximo de cuidado. Aquele dinheiro é para o empreendimento dele, é do negócio dele. A gente tem visto muito aí um empréstimo de R$1 milhão e o pequeno empresa se deslumbra. A primeira coisa que ele passa é na concessionária e compra uma caminhonete de 300 mil para desfilar. Aqueles 300 mil, eles seriam necessários para desenvolver o projeto, para buscar uma diferenciação no mercado, para desenvolver programas digitalizados, ter uma condição de fazer uma publicidade do negócio, desenvolver o uso de tecnologia de inserção. Mas isso hoje falta uma coisa, que é o gerenciamento. Eu não conheço empresas que hoje trabalhem dando consultorias para gerenciamento de pequenos mineradores.
O que é que eu quero dizer com isso? Então, é o seguinte, hoje nós temos aqui excelentes profissionais aqui do ramo, que podem perfeitamente, um na área econômica, outro na área de inteligência artificial, outro na área de informática, outro na área de geologia, formar um pool para demonstrar a esses pequenos mareadores como gerir o seu negócio. Normalmente são pessoas que têm um sonho, como eu falei, ou a família foi mineradora no passado, numa época que as coisas eram muito mais fáceis, e essas empresas, elas começam a trabalhar aí de maneiras inadequadas. Para concorrer com os grandes, é preciso muita criatividade, precisa ter acesso ao crédito e o uso de tecnologia sustentável. Não adianta, por exemplo, aquilo que eu te falei, você pega hoje um minerador, você chega lá, vou dar o exemplo de uma pequena pedreira, você lá tem uma pequena recepção, tá o cara lá só, um funcionário para abrir e fechar e anotar aquilo que entrou numa ponta de papel. Né? Você chega lá, tem lá o cabo de fogo que nunca fez um treinamento. O desmonte é terceirizado, não tem o engenheiro de Minas responsável que faça um trabalho. Como é que ele vai conseguir competir com os grandes mineradores? Como é que ele vai gerir tudo aquilo ali? Além de mais, tem a questão de gestão do negócio em relação à questão financeira. São muitos impostos. ICMS, PIS, COFINS, uma relação vamos dizer assim, de impostos que são gerados em cima. Não é só a questão do ICMS, nem a contribuição social, não. São muitos impostos. Então, é necessário também ter uma gestão financeira muito grande. Quanto mais enxuto tiver a gestão financeira confiável, a empresa tem condições de ter recurso para investir. E a outra coisa é o seguinte, os lucros, investir no próprio negócio. Não adianta chegar, como a gente vê aí, tomar um empréstimo no banco e passear na época de verão na Europa e depois tirando fotografias aí, colocar no Facebook, que a conta chega depois. Não sei se estou sendo muito ácido, sabe, João? Mas às vezes eu mas fico você assim um pouco. Né? Não, mas a gente está aqui para trazer esse ponto de vista mesmo, ético, né? Tem assim, toda a razão. Uma coisa que eu me lembro é o seguinte, uma coisa que é muito importante é uma parceria, vamos dizer assim, de informações com outras empresas do ramo. Exato, É comum, se você, eu não vou citar nomes, tá? Mas se você for numa determinada região metropolitana, o granito é o mesmo, as pedreiras trabalham no mesmo filão. Cada uma tem uma gestão diferente, cada uma não sabe o que a outra faz. Isso é um erro grosseiro, porque elas poderiam trocar informações, poderiam trocar experiências, e essas experiências traria, com certeza, o melhor rendimento para eles. Mas, infelizmente, isso não acontece. Isso não acontece. Realmente, como você falou, né, essa questão de uma cooperativa mais industrial, alguma coisa nessa troca de conhecimentos, né? E, como a gente falou aqui até um pouco nos bastidores, Edson, eu também tenho a minha empresa de consultoria, eu presto consultoria em planejamento de lavra o Brasil inteiro, tá? E nessa questão dos documentos, acho que quem está assistindo aqui, a gente pode estar pensando, poxa, se eu fosse abrir a minha empresa de consultoria para ser um microempreendedor, eu vou te dar a sua visão, que eu dou a minha também nessa questão de documentação. Você pode falar. Como é que foi a sua experiência? Não, a minha experiência interessante, eu falar nesse aspecto mais da minha área aqui, é o seguinte, ela foi, a dificuldade foi grande. Em primeiro lugar, você tem que contratar um contador de boa índole, que possa te auxiliar no projeto, encontrar todos aqueles númerozinhos de KNAI, onde você vai participar para que você não tenha que refazer. Depois é você encontrar vamos dizer assim, as pessoas responsáveis técnicas que possam atuar dentro da tua empresa e possam contribuir para o desenvolvimento da empresa. Isso no caso de uma consultoria, né? Depois encontrar o local que você vai trabalhar e desenvolver, aprazível, com todas aquelas condições. E aí você entra, de certa forma, no mercado exatamente igual ao pequeno e médio empreendedor. Não tem recurso. Hoje, vamos dizer aqui, a nossa empresa, ela tem um histórico de 22 anos. Para a gente hoje seria fácil. Mas como nós começamos lá no passado, a gente começou, como se diz, na cara e na coragem. Não tem espaço para aquele que tem medo de trabalhar.
Se fosse fácil, o país dos pequenos mineradores, os pequenos empreendedores, seria muito melhor. Então, você tem muita resiliência, porque realmente é um impacto muito grande. A legislação, ela não apresenta, vamos dizer assim, condições. Hoje eu vou dar um pequeno exemplo. Seguinte, você tem uma cadeia de 10 funcionários, uma hipótese, e todos eles com carteira assinada. Hoje, para você pagar o fundo de garantia desses funcionários, você não paga mais nem sequer em boleto, você paga no Pix. O governo é quem emite a tua nota fiscal de serviço e emite também os impostos que você vai pagar. O controle do governo é total. É um sócio majoritário. Por quê? Porque a cadeia de lucro, quando você distribui, recebe muito mais do que aquilo que você ganha e não lhe permite que você tenha negociação ou barganha com ele. Ele está à frente. Então, a dificuldade é muito grande. Então, e aí você começa a tentar colocar dentro das empresas tudo que a gente gosta. Compartilhamento de tecnologia, logística. Quando você abre o leque, aí você se depara com a legislação. Hoje, por exemplo, dá um outro exemplo, um pequeno minerador que ele queira colocar lá na sua pedreirinha 2 caminhões para transportar. Ele vai ter que tirar uma licença lá do CPH, que demora. Né? Se eles quiserem abrir um poço para economizar água, lá na seu local lá tem um poço artesiano, aí ele vai ter que contratar uma equipe para vir, revestir, imaginar, fazer todo o projeto para colocar. Eu não estou dizendo que são erradas essas atitudes. Eu estou dizendo o seguinte, são as dificuldades. Para o grande, não. Ó, chega uma Polimix na vida aí, ela faz em 10 minutos. Tem dinheiro para isso, tem equipe. Mas a gente pequenininho vai fazer como? Né? E depois, essas licenças que a gente obtém, elas são renováveis todos os anos. Raramente tem uma licença de instalação, vamos supor, do predial onde você está localizado, com a estrutura de corpo de bombeiro e tudo, que demora mais de um ano. Eu lembro aqui que para tirar uma licença do bombeiro da mineração Almeida, a gente levou 3 anos. Toda vez que chegar lá, parecia uma coisa diferente. Então, Johnny aí deve ter sofrido bastante com isso aí, né? Não, eu tenho a minha empresa de consultoria já tem 4 anos, já fez aniversário aqui, tem 4 anos, né? Eu trabalhava numa empresa e me recontratou como PJ, e eu tive que fazer empresa, tive esse problema também, acho que as mesmas dificuldades, não vou dizer assim, né? Primeiro a questão de contador, que eu não entendia nada, aí viu a questão aonde que eu me enquadrar, se ia ser simples, se ia ser MEI, né? Aí vimos a questão do engenheiro, que tem a questão do quanto é seu faturamento por ano, a questão dos quinais, um endereço comercial, que eu falei, vou ter que alugar uma sala para CPJ, né? Ou ter um escritório virtual. Inicialmente eu tinha um escritório virtual, que eu dava esse meu endereço, mas depois hoje já tenho a minha sala, aí eu fiz essa migração. O contador, para mim, eu acho essencial em empresa. Eu trabalho hoje com empresa, então essa empresa tudo que eu busco, ela sempre resolve, então teve essa dificuldade, a questão também do conselho, né, tá sempre legal com o conselho regional, que no caso é o CREA, tá sempre legal com isso, pagar todos os anos. Então, essa é a dificuldade. Se a gente for botar na ponta do lápis o quanto essa carga tributária, essa carga de imposto, a gente desanima, mas é como você falou, tem que fazer, não, vamos meter a cara e vamos tocar, né? A gente tem aqui, o pior, João, é o seguinte, é quando você, além de consultor, como no nosso caso, são outro ramo, quando você também trabalha com representação. Como eu te falei, nós trabalhamos com representação de equipamentos de mineração. Nós estamos no negócio, nós somos pequenos. E, em primeiro lugar, existe uma regra muito simples. As empresas com as quais a gente trabalha, elas exigem uma coisa prática, compliance. Nós somos auditados todos os anos, com todas as nossas fiscais emitidas, com o nosso comportamento no mercado.
só trabalha com essas empresas quem tem um comportamento de compliance. Não é 99%, é 100%. Então, isso é uma prática. E para seguir todas essas regras, existe uma série também de custos. Então, por exemplo, um dia você está convidado a vir conhecer aqui o nosso local. É um local simples, modesto, mas bastante acolhedor. E a gente mantém com sacrifício esse local. Sofremos na pandemia, mas mantivemos, ampliamos recentemente. Por quê? Porque é uma das exigências da Sandvik. Nós temos aqui um outro contrato com uma grande empresa aqui do Nordeste, talvez hoje seja a maior fornecedora de equipamentos para a área complementar à mineração. Fornece usina de concreto, pavimentadora de concreto, usina de asfalto, toda a linha amarela de equipamentos que estão dentro da mineração na construção civil, que é a NE Máquinas, do empreendedor Luiz Carlos Dantas, dos maiores empreendedores que tem aqui no Nordeste. E essa empresa fez um contrato conosco. E nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento também nessa área complementar. Esse é um dos fatores interessantes que eu vou falar logo em seguida, como sugestão para os mineradores. Eu vou deixar para o final. Tá ok. E a sua visão, né? Que tipo de inovação, né, os microempreendedores... Hoje, eu até um professor nosso, ele é bem... ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Hoje a gente fala muito em ESG, mas os micromineradores já trabalham com isso, saúde, meio ambiente, governança, já há bastante tempo, né? Mas, na sua visão, né, que tipo de inovação podem trazer, assim, para que esses microempreendedores possam fazer uma mineração mais sustentável? Bom, veja só, existe todo um pacote, né, relativo à gestão de resíduos, tecnologia verde, prática sustentável, automação, digitação. Mas eu acho o seguinte, que também existe um fator que é esquecido, que a pessoa só lembra no final, que é o fechamento sustentável da mina. Eu li o seu trabalho de fechamento de mina, a gente viu todo aquele trabalho ali. Não vou mentir, mas a gente copiou um bocado de coisa dali, né? Fico feliz. Mas, inclusive, você não excedeu ali aquela parte. Mas acho que é o seguinte, o pequeno meio empreendedor, ele pensa em abrir o negócio. Mas aí ele precisa também expandir os negócios, mas com cautela, e precisa um dia fechar aquele negócio. Mas o planejamento tem que ser feito agora. Não é só no início do projeto. Ó, comecei a minerar hoje, tinha a minha vida assim aqui há 10, 15 anos, vou passar para a produtividade, passar para o meu filho. Mas eu preciso ter essas políticas de parceria. Então, essa gestão, por exemplo, de resíduos, praticamente não tem. Era comum, no passado, você ir numa pedreira e ter uma montanha de pó. Hoje não se tem, que é o produto mais consumido. Mas essa gestão, eu vejo, tem uma outra aqui, empresa, que tem lá, não é um lago azul lá, deve ter uns 4 lagos azuis de água. Como é que ela vai gerir aquela água? Vai jogar na comunidade? Então, foi um planejamento errado, que vai gerar um custo absurdo para você retirar aquela água. Então, os microempreendedores, por serem menores ainda, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter realmente planejamento, procurar uma empresa de consultoria, se não tiver capacidade, para analisar o seu projeto, como está a sua execução, como é que ele pode fazer essas melhores. E, principalmente, utilizar o que tem mais de tecnologia hoje. Por exemplo, a automação não é você retirar um homem do trabalho, é você melhorar o seu processo. Ah, mas eu sou pequeno minerador, eu só tenho 2 britadores, 3 britadores, não preciso de automação. Precisa sim. A automação, ela é necessária para que ele faça uma diminuição de custo, que ela possa entender através de relatórios onde é que está sendo produzido, onde é que estão os gargalos e onde estão as sugestões para que ele possa melhorar. Hoje eu conheço empresas que toda semana tem um voo de drone. Eu pensava que era um cara apaixonado por drone, mas na verdade não, o cara está olhando lá como é que está a montanha dele, se está entrando dentro da área de recursos naturais, se houve algum erro lá de colocação, como é que está
vamos dizer assim, a peneira dele se está com uma quantidade de pó muito grande jogando particulados no meio ambiente. Então, esse tipo de coisa é que faz com que você tenha realmente uma mineração sustentável. E principalmente ao redor, né? Não adianta você ter aquela porta bonita e botar assim na nossa... Essa pedreira nem é minha, nem é sua, é de Deus. E você tem que colocar na pedreira de Deus, na pedreira nem é minha, nem é sua, aqui toda aquela frente onde você vai realmente fazer a preservação. É um ambiente de trabalho nosso, mas é um ambiente que você pode plantar, você pode organizar, você pode fazer o trabalho de sustentação. Não é só... o que a gente mais vê hoje é caminhões transportando britas sem ter o enlanamento. Eu duvido que na Europa, até aqui na Argentina não se faz isso. Todo mundo fala na Argentina, a Argentina não tem, eu duvido. Não sai. Você vê aqui em Recife o pessoal fazer colocação de asfalto, que está lá todo o nosso agregado, mas sem lona. Eu duvido, não faz. Na Europa não faz em lugar nenhum. Mas aqui no Brasil, apesar de ter a legislação, o pessoal prefere pagar uma multa, quando paga, ou então recorre, do que você manter essa parte sustentável. E isso é a importância da sociedade, contribuição. Vamos tirar, mas vamos fazer a parte sustentável, práticas saudáveis. Existem condições, existe tecnologia, existe ciência para isso, existem profissionais bons no mercado. O Johnny está aqui, disponível para apresentar as soluções, né, Johnny? Já tá, com certeza, com certeza. E estando num ponto que não vou chamar delicado, mas que a gente tem que falar sobre ele, né, que é a Agência Nacional de Mineração, ANM. A gente sabe que nossos amigos hoje estão passando por uma dificuldade de falta de quadro, falta de recurso, falta de orçamento. Mas, na sua visão, assim, como é que a ANM tem apoiado ou não tem apoiado o desenvolvimento das micro e pequenas empresas no setor? Eu vejo, depois da criação da ANM, eu até procurei no site, até para me certificar, algumas práticas que têm sido feitas. Vou falar de bom grado. Tem algumas coisas aqui, iniciativa de apoio da ANM, como as reuniões com algumas associações, programa de parceria de investimentos, tem feito um trabalho de consultoria e transformação digital, tem tido um apoio com a ação aberta da sociedade, e tem havido uma questão boa também, que é a questão de transparência e diálogo. Já tomei a ideia de fazer algumas cartas para lá, algumas coisas, e tenho obtido resposta. Mas o engessamento da ANM, com toda a legislação que está em vigor aí do Código de Mineração, com a quantidade pequena de funcionários capacitados, principalmente depois que veio da Covid, uma briga interna em todos os níveis. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, para ver os colegas fiquem com raiva, mas é a verdade. E tem também uma coisa que eu não gosto, é o jogo de vaidade. Então, isso, a gente tem que entender que a agência, qualquer que seja ela, a agência ANAC, a Agência Nacional de Mineração, são servidores para a sociedade. Ela tem que entregar à sociedade o que é de melhor. Tem bons profissionais, tem excelente, tem pessoas honestas, conheço demais. Pessoas altamente capacitadas. Faço votos aqui ao engenheiro Marco Orlando como símbolo de um ANM de grande gabarito, de pessoa de alta qualidade, qualificação profissional e um ser humano incrível. Mas eu acredito que o Marco nunca fez 20% do que ele gostaria de fazer. Não fez. Não fez não é porque ele não quisesse, é porque não tinha condições. Hoje, nós temos um outro profissional que está à frente, muito competente, muito trabalhador. Eu fico torcendo para que ele continue com essa energia positiva. Mas eu vejo, sabe, Johnny, em alguns outros estados que a gente trabalha, um descaso total. Processos que passam 2, 3 anos sem uma análise. Falaram que iria melhorar, mas não melhora. Não consegue melhorar. O sistema hoje da ANM, eu diria que não está falido, mas já esteve muito próximo de ficar falido. Isso é uma pena. Porém, quando você vai a Brasília, você conversa com algumas pessoas que eu conversei lá, você vê que tem muitos bons programas. A ANM tem tudo para ser não só uma agência reguladora, mas ser também um agente de desenvolvimento. Há uma preocupação, todos, com os microempreendedores.
né, com as empresas, com as cooperativas, isso existe. Agora, enquanto a gente estiver atrelado no Ministério de Minas e Energia, a turma só vai para a energia, a Minas vai para outro canto. Então, acho também que passa por um setor político, as cabeças pensantes na mineração desse país, associações, a nossa Ambem, a SEMI e outras empresas que tão bem defendem a mineração do Brasil, precisam levantar essa bandeira. Não é só fazer uma carta, vamos defender, não. Precisa ir para os jornais, precisa dar a cara a tapa para o presidente dessas empresas aí. Aí, Chico, tem que colocar a cara a tapa. Nosso amigo aqui, o presidente da ABEM, tem que botar a cara a tapa lá, colocar e dizer, nós estamos aqui para apoiar, nós queremos isso, ir para a televisão, colocar a importância que nós temos no setor. A ANM sozinha nunca resolveu, não vai resolver, e se nós continuarmos nesse marasmo, coitado, eu vou terminar o resto dos meus cabelos sem nada e não vou ver essa evolução. O João já é bem novo, já está com esses cabelos brancos aí, ó. Pois é, também espero sempre quando estamos indo para eventos, simpósios, todo tipo de encontros, né, que tem os nossos colegas da ANM, e por uma palavra só, por uma frase só, eles falam das dificuldades. E são uma turma que eu sempre vejo, eles querem fazer um serviço bacana, querem desenvolver, mas temos que entender as dificuldades e apoiar mesmo aqui. Eu tenho vários conteúdos aqui no canal sobre a própria ANM, desde quando era DNPM até como se tornar ANM, nossos amigos vindo aqui falar a real situação, né? Então, realmente, temos que cada um fazer sua parte aqui para melhorar essa agência, né? Porque, afinal, nós dependemos muito dela, né? E ela fazendo uma fiscalização bacana, que sempre quando eu falo isso, o minerador bom minerador, o minerador que faz a mineração, não faz qualquer coisa, faz a mineração correta, paga seus impostos, não tem medo de fiscalização. Não tem medo. Mas tem que ter a fiscalização para que se torne forte. Recentemente, em janeiro, teve um caso aqui, com a mineração Abelda, nós somos consultores. E pessoal do Tribunal de Contas, a não ser de internet. E ficaram impressionados, né, com toda essa condição. E uma pergunta que foi feita ao dono da empresa: quem lhe incentivou a montar toda essa estrutura e manter tudo isso? Ele, de alto em sua sabedoria e inteligência, foi Deus. Por quê? Porque ele nunca recebeu incentivo de nada. Então, a ANM, estava lá um colega nosso, disse, não, vem aqui fiscalizar. Mas nunca foi a ANM lá, ou outro profissional, dizer, olha, tem que fazer essas melhoras. Eu analisei o seu plano de aproveitamento econômico, está precisando melhorar nisso, isso, aquilo, outro. Não, o pessoal lá ou aprova, ou vai lá fiscalizar. Eu sei que talvez não seja o papel, porque não tem tempo. Aí precisa dizer alguém, chamar os engenheiros, vocês precisam melhorar isso, trabalhar melhor aqueles taludes, vão trabalhar melhor a parte sustentável, vão fazer projeto para diminuição de impacto. Ou seja, a agência, na sua regulação, ela está aquém. É uma pena. Realmente é uma pena, mas fazer possível aí o que nós podemos fazer aqui para divulgar a situação, conversar aqui, tentar fazer o máximo. Eu sempre falei para o pessoal que eles têm aqui no podcast da mineração um apoio, sempre com a gente. Mas, Edson, eu sei que a gente podia ficar o resto da tarde aqui conversando sobre esse assunto de microempreendedorismo. Quem chegou aqui entendeu bem que é difícil, é desafiador, mas vale a pena. Mas que mensagem você gostaria de deixar assim para nossos ouvintes que querem começar a empreender no setor mineral? Eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo. A resiliência, a perseverança é algo dos fortes. Não é só o sertanejo que é um forte. O minerador e o pequeno minerador também tem que ser um forte. Por quê? Porque não é fácil, mas a gente tem condições de vencer.
São projetos interessantes, são projetos agregadores da sociedade, são projetos que trazem benefício à sociedade, trazem também enriquecimento para os mineradores. É um modo de viver como tantos os outros. Eu diria, peço o seguinte, trabalhem, porém, procurem especialistas no setor, não procurem nenhum jogador de bet, procure um jogador que entenda de mineração, procure consultorias de porte, pessoas que cobram pouco, mas que fazem um serviço muito bem feito, que lhe dão a garantia de que você pode melhorar muito. Nós temos profissionais da topografia, da geologia, da mineração. É um campo de ciência extremamente grande. Estudiosos do setor, pessoas que desenvolveram software. Hoje tem software para tudo que é canto, hoje tem software para desmonte. Hoje, quando eu vejo aqui os desmontes no LinkedIn, eu fico impressionado que eu trabalhei 3 anos da Vitanite e hoje eu não sei fazer um desmonte. Então, hoje, a perseverança, perspicácia, inteligência, bons profissionais e associado. Ninguém ganha nada sozinho, ninguém vence sozinho. Realmente, você falou tudo, ninguém vence sozinho. Eu falei uma vez uma frase aqui, que às vezes a gente tem um sonho, mas para realizar ele, a gente precisa de pessoas que sonhem junto, né? Faça o sonho de todos acontecer. Tá? Então, Edson, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Se quiser deixar os contatos da sua empresa, da Polux Engenharia, o pessoal entrar em contato, falar do serviço que você presta, o espaço é seu aqui. Bom, rapidinho, a Polux Engenharia é a empresa que é dedicada, em sua maior parte do tempo, à representação e projetos de engenharia da Sandvik Mining Construção. A gente vende os equipamentos e também faz os projetos para a colocação das máquinas em circuito de britagem e produção de areia artificial, aqui no Nordeste e Alagoas do Sergipe. O nosso outro trabalho de empreendedorismo é na área de venda de equipamentos para a construção civil, notadamente na área de concreto e na área de asfalto, através da fornecedora que é a NMAX. Eu queria aproveitar, antes do parte final, convidar os senhores. Brevemente, eu irei fazer aqui em Recife o lançamento do livro, que foi colocado no primeiro Congresso de Geologia Planetária, onde eu apresentei um TCC de pós-graduação em astronomia, como surgiu a água do planeta Terra. Eu teria o prazer de convidar todos os colegas a participarem, não vai pagar nada, vai ter um café gratuito e vai ser muito bom a gente receber. A gente vai receber o livro agora no final de dezembro, e aqui é o podcast da mineração, será dedicado ao livro, dedicatória, e o primeiro a saber exatamente as datas, e a gente vai poder começar a divulgar. Mais uma vez, João, muito obrigado. O convite está feito aqui para vir a nossa pequena e humilde empresa. Nós estamos aqui de braços abertos para lhe receber. E a todos os mineradores e colegas da mineração. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Irei sim, com certeza. Irei prestigiar. Faremos aqui o lançamento do livro aqui num podcast. Estarei aí para receber minha versão física. Pode ter certeza. Tá certo. Novamente, Edson, até mais. Muito obrigado. Pessoal, lembrando, né, que somos patrocinados pela Atobin Engenharia, empresa de engenharia que trabalha desde a fase de coleta de pré-requisitos até a fase final, com tecnologias como GeoScanner, GeoRadar, é o site atobin.com. A Ignia Geologia e Meio Ambiente, empresa aí que tem mais de 10 anos, líder no setor de pesquisa mineral, gestão de processos minerários. Acesse o site igniabr.com.br. O nosso novo patrocinador, né, a Revo Geoscience, que é uma das empresas que trabalha com serviço de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração, mineração, engenharia e meio ambiente. Tá? Acesse o site revogeoscience.com. E, Edson, novamente, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Até a próxima. Um abraço, até mais.
O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.